Nesta lição, abordaremos a doutrina da santidade, tomando como referência o livro de Eclesiastes. Falaremos sobre o real sentido da vida, além de expor a importância de se temer ao Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e estou muito feliz pela oportunidade de dar início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 3, datada do dia 15 de janeiro de 2023, cujo título é O temor a Deus é o caminho da santificação. Você que é aluno da ferramenta EBD, sabe que além do subsídio e da pré-aula que disponibilizamos aqui na plataforma da ferramenta, há vários outros recursos que precisam ser utilizados. Então faça uso de tudo que exclusivamente postamos aqui para você. Aqueles que estão nos assistindo por meio do YouTube, porque primeiro essa aula é disponibilizada para os alunos da ferramenta EBD e depois gratuitamente nós disponibilizamos só a aula e um subsídio parcial aqui no YouTube. Eu quero pedir a você que não passe por esse vídeo sem se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, porque isso aumenta a interação e faz com que a plataforma do YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Comente aí, interaja conosco e, mais importante que isso, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Nesta plataforma, o superintendente, o dirigente, o professor, o secretário, todos aqueles que fazem parte da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. E assinando a ferramenta EBD, vocês também nos ajudam a continuar publicando esse material gratuito. Eu tenho certeza que a ferramenta EBD será bênção para você. Irmão Murilo, como é que eu conheço a ferramenta EBD? O link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos à exposição de nossa lição. O nosso texto principal diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13. Na versão NVT, o texto diz: aqui termina o meu relato. Então, o escritor do livro de Eclesiastes, ele entra em um tom de conclusão. Estou concluindo a minha fala. Esta é a minha conclusão, diz ele: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens. E veja que aqui ele dá um tom também de responsabilidade. Temer a Deus é um dever de todos os homens. Isso é a nossa responsabilidade. Na paráfrase NTLH, o texto diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E aqui ele dá uma direção de propósito. Na tradução NVT e na corrigida, ele fala sobre responsabilidade. E na paráfrase NTLH, ele dá essa direção de propósito. Sabe qual é o propósito do homem? Sabe qual é o fim último e o objetivo principal da vida do homem? É temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Deus disse a Adão, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19, você foi feito do pó e ao pó você voltará. Então, nós somos apenas um traço entre o pó e o pó. Irmão Murilo, o que é a vida aqui e agora? É esse traço entre o pó e o pó. O livro de Eclesiastes nos confronta quando evidencia a transitoriedade da vida e o perigo de se viver em função de objetivos sem valor eterno. Você passa a sua jornada aqui buscando o vento, com objetivos espúrios, almejando coisas efêmeras. E o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, vai nos confrontar com relação a essa questão.
ele vai mostrar também, dentro de sua prédica, dentro de seu sermão, que é o livro de Eclesiastes, ele vai mostrar que a morte e o juízo são compromissos inescapáveis. Você pode adiar muita coisa, você pode fugir de muita coisa, você pode desmarcar alguns compromissos seus, mas há dois que estão em nossa agenda e cedo ou tarde, o dia de assumirmos esse compromisso chegará. Irmão Murilo, e quais são esses compromissos? Morte e juízo. Então, é importante a forma como nós vivemos aqui. Esse traço, ele tem importância. Entre o pó e o pó há um traço. E aqui nós devemos viver com sabedoria, buscando aquilo que é eterno. O escritor aos Hebreus, ele ratifica essa verdade no capítulo 9, o versículo 27, quando ele diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer somente uma vez. E o que é que vem depois disso? O juízo. Então são compromissos inescapáveis. Como lição principal, o rei Salomão ele está nos ensinando que o alvo da vida, que passa muito depressa, diga-se de passagem, é justamente, não são as riquezas. O alvo da vida não são os títulos. O alvo principal da vida não é a posição ou a fama. Tudo isso, diz Salomão, é vaidade. Qual é o alvo da vida? Qual é o maior empreendimento do homem? É conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Sabe qual é o alvo de sua vida? Conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Não é a casa, não é a se formar em uma faculdade, não são essas coisas. Não é ter um bom casamento ou construir uma família com muitos filhos. Eu falo do alvo principal. O alvo principal é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. De que adianta ser bem-sucedido em todas as áreas da vida e desviar o coração do temor ao Senhor, como fez Salomão? O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Eu vou repetir. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos concluir à luz do texto áureo que nós temos um dever, nós temos uma responsabilidade, nós temos um propósito. E qual é esse propósito? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Perseguindo estas coisas, entraremos pela vereda da santidade, porque aquele que teme a Deus e que obedece os seus mandamentos é um homem que está vivendo em santidade. O resumo da lição nos diz: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Se quer ser santo, tema a Deus. Quais são os passos apresentados por Salomão no livro de Eclesiastes que contribuem para se viver uma vida de santidade, de santificação? Ele vai nos mostrar aqui no versículo, que é o texto principal, e também em seu contexto imediato, versículo de número 14. Salomão ele vai mostrar 3 passos pelos quais o homem pode experimentar uma vida de santidade. Lembre-se, estamos falando sobre a doutrina da santificação, tomando como referência o livro de Eclesiastes. Qual é o primeiro passo para se viver uma vida de santidade? Temer a Deus. E Salomão vai dizer isso muito bem. De tudo que se tem ouvido. Você ouviu muita coisa aqui, desde o capítulo 1 até a conclusão no capítulo 12. Você ouviu falar de muita coisa. E de tudo que você ouviu falar, sabe qual é o fim? Tema a Deus. E nós vamos explicar no primeiro tópico da lição qual é o sentido ou o que é temer a Deus. Temer a Deus é ter medo de Deus? O que é temer a Deus? O que é que vem à sua mente quando se fala em temer a Deus? É importante termos o conceito desta palavra, temor, principalmente quando está associada a Deus, porque disso depende a vida de santificação do homem e da mulher de Deus. O segundo passo apresentado por Salomão é a obediência. Ele fala em temor e ele fala em obediência, quando ele diz o seguinte:
nós devemos guardar os seus mandamentos. E guardar aqui é obedecer. Ele fala isso e ele acrescenta uma nota explicativa dizendo que é o dever, a responsabilidade de todo homem. E o versículo de número 14 nos apresenta o terceiro passo que o homem dá em relação à sua santificação quando analisamos o livro de Eclesiastes. E qual é esse passo, irmão Murilo? Preparar-se para o dia do juízo. A Bíblia diz no versículo 14 e o capítulo 12 de Eclesiastes: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então quem procura viver uma vida de santidade, ele procura se purificar do pecado. Ele procura deixar todo o embaraço a fim de seguir a Cristo. Ele não suja as suas vestes com o pecado. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém na roda dos escarnecedores. Ele permanece firme seguindo a Cristo, meditando em sua palavra e honrando o nome do Senhor. Ele faz aquilo que Paulo diz na carta aos Colossenses. Ele se porta de maneira digna do Evangelho. Viver em santidade é um abdicar constante dos desejos carnais e dos pratos e prazeres que o mundo oferece. Você abandona essas coisas para estar com Deus. E quem vive em santidade não tem segredos, não tem pecados ocultos, não esconde sujeira embaixo do tapete. Porque a vida de santidade nos leva para mais perto de Deus e nos torna mais parecidos com Jesus. E o escritor aqui está dizendo que preparar-se para o dia do juízo não é só se afastar das práticas pecaminosas, mas também fala de uma pureza interior. Porque tem muita gente que exteriormente parece ser santo, é o chamado fariseu. Olha, vocês são impecáveis pelas ações exteriores, vocês agem de maneira louvável, mas por dentro são sepulcros caiados. Saibam de uma coisa: ninguém escapa dos olhos de Deus, porque Ele vai trazer à luz aquilo que está encoberto, aquilo que muitas vezes não é visível por meio das ações. Ele vai trazer à luz todas as intenções do coração. Ele vai desnudar a alma. E todas as coisas serão reveladas, quer sejam boas ou más. Então, viver em santidade diz respeito não só à forma como eu ando diante de Deus, mas à forma como eu ajo, as intenções do meu coração. Viver em santidade requer temer a Deus, guardar os seus mandamentos e se preparar para o dia do juízo. Todos esses pontos levantados indubitavelmente apontam para uma vida de santificação. É o desejo de Deus que o homem seja santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, a Bíblia diz, na tradução NVT: agora, porém, sejam santos em tudo o que fazem. Não é uma santidade parcial. A santidade, ela tem que vir em sua completude. Corpo, alma e espírito, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses. E o apóstolo Pedro prossegue dizendo: vocês devem ser santos em tudo o que fazem, como é santo aquele que os chamou. Deus é santo em todas as obras, em todos os sentimentos, em todas as suas ações. E nisto nós devemos imitá-lo. E Pedro conclui dando uma fundamentação escriturística. Pois as escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Meus irmãos, nós temos aqui 3 pontos e eu pretendo expô-los a fim de que você tenha a habilidade, e não só a habilidade, mas a segurança para se sair bem durante a ministração de sua aula em classe. O primeiro ponto vai falar sobre o temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Quando a gente fala de temor, geralmente vem à nossa mente medo, pavor, desconfiança. E não dá para se relacionar com alguém assim.
Como é que você se relaciona? Como é que você tem intimidade com alguém que você tem medo? O normal é você se afastar daquilo que você teme. É você querer distância daquilo que lhe causa pavor. Então, o temor a Deus não pode ser entendido com essa conotação. O que era então temer a Deus? Temer a Deus significa reverenciá-lo. Então, temor não é medo, temor é respeito, temor eu posso assim dizer, não só reverenciá-lo, mas é reconhecimento, veio a palavra, é reconhecimento, é tratá-lo, honrá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Porque o ímpio não o respeita. O ímpio não o honra. Sabe o que o ímpio faz? O ímpio vive em constante rebelião. O ímpio é inimigo dele. E só pode temer a Deus aquele que é salvo, temer a Deus no sentido de respeitá-lo e honrá-lo. Só pode temer a Deus aquele que foi santificado. E veja que interessante isso aqui, porque a santidade é algo que diz respeito ao crente. Não faz parte da natureza do ímpio ser santo, porque isso é algo que está relacionado àquele que nasceu de novo. Eu não posso chegar para um gato e dizer assim, fale, fale, fale. Eu não posso chegar para um cachorro e esperar que ele fale. Porque não faz parte da natureza do cachorro falar, mas latir. Não faz parte da natureza do gato falar, mas miar. Não faz parte da natureza do ímpio ser santo. É por isso que ele precisa nascer de novo. E aquele que nasce de novo, ele agora é santo de forma instantânea, porque os seus pecados foram perdoados, ele foi justificado, ele vive em uma santidade progressiva e agora ele tem capacidade de viver assim, porque a sua natureza foi mudada. E na condição de nova criatura, este homem que não é mais inimigo de Deus e não vive mais em rebelião constante contra ele, pode honrá-lo, respeitá-lo, isto é, temê-lo. Então temer a Deus é respeitá-lo. E há um texto na Bíblia que sintetiza muito bem a ideia de temor como respeito e amor recíproco. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Eu vou lê-lo na versão NVI. No subsídio, eu coloquei algumas palavras em negrito, porque a partir desse texto, nós vamos construir mais uma definição, agora uma definição bíblica do que é temer a Deus. O texto diz, e agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Senão que tema, coloquei essa palavra em negrito, que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande, coloquei também essa palavra em negrito, em todos os seus caminhos. Andar em todos os seus caminhos é estar de acordo com a vontade dele. E o texto prossegue, e que ame, coloquei também essa palavra em negrito, e que sirva. Veja, amar e servir ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça. Coloquei também essa palavra em negrito, aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Qual é a definição que construí a partir dessa passagem bíblica? Temer a Deus, já falei, é reverenciá-lo, é amá-lo, é respeitá-lo, mas olha isso aqui. Temer a Deus é andar com sinceridade, é estar com Ele, é andar com Ele em sinceridade. Amá-lo com todas as forças, não apenas com palavras, mas com ações. Temer a Deus é servi-lo com inteireza, veja, de todo o coração, sendo fiel a todos os seus mandamentos. Talvez essa seja uma das melhores definições, à luz da Bíblia, daquilo que é temer a Deus. Amém? O subponto de número 2 vai falar sobre o temor define a quem você serve. E a ideia aqui é bem interessante. Para captar aquilo que o autor da lição
estava querendo ensinar nesse segundo parágrafo do primeiro ponto, eu tive que recorrer ao livro de apoio. E fazendo uma leitura ali do livro de apoio, eu cheguei ao entendimento do pastor Natalino das Neves. A ideia aqui é a seguinte: você anda de acordo com quem você teme. É por isso que ele diz o seguinte: servimos a quem tememos. E para ilustrar essa verdade, o pastor Natalino das Neves, ele evoca o texto que está registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao versículo de número 14, onde mostra o comportamento de Pedro e o comportamento de Paulo. Como Paulo temia ao Senhor, naquele momento ali, ele agiu baseado na verdade. Ele agiu baseado no temor a Deus. Eu não posso comprometer aquilo que creio por meio ou por causa de outras pessoas. Em outras palavras, o que é que Paulo fez aqui? Paulo foi duro com Pedro, porque Pedro passou a agir com hipocrisia. Eles estavam todos comendo juntos, judeus e gentios. Mas quando os obreiros de Jerusalém estavam chegando no local onde estavam reunidos, Pedro começou a se sair devagarinho. Por quê? Ele estava temendo a opinião dos obreiros de Jerusalém. E por temer a opinião desses obreiros, Pedro teve o seu comportamento mudado. Ele começou a agir de acordo com o temor que tinha desses obreiros e agiu de forma hipócrita. Quando nós tememos ao Senhor, as nossas ações darão evidências desse temor. Você está entendendo aqui qual é o X da questão? Se você teme a Deus, você vai buscar honrá-lo com suas ações. Agora, se você teme aos homens, você terá outro tipo de comportamento. Você terá outro tipo de atitude. O crente que teme a desaprovação do mundo andará de acordo com as suas regras e os seus valores. E esse é o motivo principal pelo qual muitos jovens da igreja começam a falar gírias, porque eles querem parecer iguais, eles não querem ser diferentes. Bicho, cara, mano, e até gírias que se constituem em palavrões, né? Começa a falar palavrões. Você vê até esse pessoal hoje aí, muito influenciado pelos youtubers, dizer, é porque tipo assim, é porque tipo, eu não sei, tipo não sei, influenciado por esse meio, ele quer ser igual. Teme a desaprovação. Aí começa a agir de acordo. Não só falar em gírias, mas a se vestir de forma indecente. Porque teme que os outros digam que ela ou ele está vestido de forma decente, composta, como crente. Aí se veste também até de forma esquisita, com roupa toda rasgada, começa a pentear o cabelo todo esquisito, pintar, pince e tantas outras coisas mais, porque não quer ser diferente. Não só fazem isso, mas também começam a incorrer em práticas que ferem a fé. Isso aqui é um problema. Isso é uma evidência de que se deixou de temer a Deus. E aquilo que o coração leva mais em conta é a aprovação do mundo e não a do Senhor. Paulo, ele escreveu a Timóteo um breve relato do que aconteceu com um de seus cooperadores. Ele diz no segundo livro, na segunda carta, melhor, que ele envia a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. O que é que ele foi buscar em Tessalônica? Demas deixou de temer ao Senhor, porque a gente olha a sua vida e percebe que ele trocou a obra pelos prazeres carnais. Ele abandonou Paulo para viver impiamente em Tessalônica. Ele trocou a sua posição de cooperador no reino de Deus para ser escravo de Satanás.
E a pergunta que você deve fazer em classe aos jovens lá, pergunte a eles, depois de expor essa ideia aqui, você teme a Deus? As suas ações mostram isso? Ou você tem vergonha dele? Ou você já está tão parecido com o mundo que quando se fala em Jesus ou andar com Bíblia se torna uma coisa vergonhosa de se fazer? Glória a Deus. O terceiro parágrafo nos diz: o temor do Senhor exige intimidade com Ele. E há um texto que é extraordinário. Salmo de número 25 e o verso 14. Vou ler na versão NVT. O Senhor é amigo. É amigo. Olha essa palavra aqui carregada de afetividade, de intimidade, de comunhão. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. A NVI diz: o Senhor confia os seus segredos. O que é que um amigo faz? Confia no outro. E o texto está dizendo aqui: o Senhor confia a sua intimidade aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Na paráfrase Nova Bíblia Viva, ou NBV, o texto diz: o Senhor é amigo chegado, próximo, daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que faz com eles. Irmão Murilo, eu não entendi a profundidade do texto. Deixa eu lhe explicar aqui, Você seria amigo de alguém que não lhe respeita? Pense nisso. Você seria próximo de alguém que te trata com desdém e não valoriza a sua companhia? Você confidenciaria seus segredos a uma pessoa que não merece confiança e age com falsidade, embora em sua frente faça 1000 declarações de afeto e amor? Se a resposta é não, por que você acha que com Deus é diferente? Pensa sobre isso. A intimidade e o segredo de Deus está reservado para um tipo de pessoa. E que tipo de pessoa é esse? É essa, aquela que o respeita. Então, nós devemos valorizar a presença de Deus. Nós devemos tê-la como prioridade. O nosso relacionamento com Ele deve ser prioridade. Ser íntimo de Deus é o maior privilégio que um homem e uma mulher pode ter nesta vida. E essa intimidade, os segredos de Deus estão reservados para aqueles que o temem. E o livro de Eclesiastes, ele vai nos mostrar que o temor a Deus deve ser algo buscado, deve ser algo vivido todos os dias, deve ser algo que deve estar presente no ordinário, no cotidiano. Devemos temê-lo, respeitá-lo, honrá-lo. O tópico de número 2 parece que o autor ele quebra um pouco assim, né, o pensamento que ele vem desenvolvendo na revista, né? Porque ele, nesse tópico aqui, vai falar sobre o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Então, o que é que o autor da lição ele para aqui? Ele meio que interrompe o pensamento aqui, propositalmente, para trazer um panorama das verdades e do livro de Eclesiastes. E ele vai nos mostrar, dentro do primeiro parágrafo aqui, o subtópico de número 1, Eclesiastes, um livro poético de sabedoria. Ele vai nos mostrar aqui algumas informações introdutórias sobre este livro, esta literatura do Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes, diz o pastor Natalino das Neves, ele faz parte de uma classe de livros chamados de poéticos. Esses livros poéticos, eles têm as suas subclassificações. Eles estão divididos em livros ínicos, que é cantares e salmos, e livros sapienciais, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes. Dentro dos livros poéticos, podemos assim classificá-los, Salomão ele tem a autoria
do livro de Cantares, do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes. Cremos assim, embora algumas pessoas não acreditem que ele seja o autor, e também ele é autor de alguns salmos. Amém? Então, entendemos que Salomão, ele escreveu o livro de Cantares ainda em sua juventude. Ele era moço ainda quando escreveu esse primeiro livro. Há um tempo, um espaço de tempo entre cada livro de sabedoria escrito por Salomão. E entendemos que Cantares foi o primeiro. Depois veio Provérbios. Provérbios não é mais fruto não é mais escrito por um jovem enamorado e apaixonado. Não que ele tenha perdido a capacidade de amar, mas que agora ele estava em uma parte mais madura de sua vida e gostaria de deixar um legado para as gerações futuras. Ele escreve Provérbios, onde sua sabedoria é evidenciada. No final de sua vida, quando ele já estava face a face com os seus últimos dias, Salomão escreve Eclesiastes. Se Provérbios é um livro de sabedoria para aqueles que desejam ter sucesso e viverem bem, Eclesiastes é um livro de sabedoria para aqueles que já têm sucesso, para aqueles que vivem bem, a fim de que eles não coloquem o propósito da vida nas posses, a fim de que eles não vivam simplesmente em função do sucesso em si, a fim de que eles entendam o que de fato é sucesso, o que de fato tem valor. Então, Eclesiastes segue essa perspectiva. O subtópico de número 2 e 3, do tópico 2, vai falar sobre a estrutura do livro de Eclesiastes e alguns temas que aparecem nessa obra escrita por Salomão. Dentro do subsídio aqui, eu preparei o seguinte, eu deixei aqui um esboço de todo o livro, preste atenção. Você está assistindo por meio do YouTube, você pode baixar o subsídio e você vai ter acesso a todo um esboço do livro de Salomão. Esboço esse que está dividido em pelo menos 5 partes. Se você está assistindo por meio da ferramenta EBD, esse esboço também está disponível para você. Eu não vou expor aqui todo o esboço, mas dentro do esboço da estrutura do livro de Eclesiastes, nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem central do livro? Todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor do Senhor. Essa é a mensagem principal do livro. E nós temos alguns pontos. Primeiro, o título. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo 1. Segundo ponto, uma hipótese inicial. Os esforços do homem são desprovidos de significado em um mundo que não lhe oferece realização pessoal. E aqui nós temos vários subpontos. Temos o tópico de número 3, dentro dessa estrutura do livro de Eclesiastes, a primeira investigação que Salomão faz. Aí aqui temos o ponto e os seus respectivos subpontos. Depois nós temos aqui também o tópico de número 4, a segunda investigação que Salomão faz. E aqui nós temos a proposição e os seus subpontos. E por fim nós temos a conclusão, que trata ele faz um apanhado geral de tudo e chega à tese final que a vida deve ser desfrutada responsavelmente sob o temor do Senhor. E temos aqui alguns subpontos. Não vou expor a estrutura do livro, mas lhe adianto que ela é importante para o tópico de número 3. Parece, eu disse, que o autor ele dá uma quebra assim no assunto, parece um anticlímax. A gente vem falando sobre temor do Senhor, sobre santidade, e agora a gente passa a falar sobre a estrutura do livro de Eclesiastes. Porém, entender a estrutura do livro é importante para a mensagem que deve ser transmitida no tópico de número 3. E o tópico de número 3 vai falar sobre o temor a Deus dá sentido à vida. E quando nós entendemos qual é a mensagem de Eclesiastes,
nós chegamos à resposta, nós chegamos ao conhecimento desta afirmação. Olha, temer a Deus é o que dá sentido à vida. E qual é a razão? Qual é a argumentação que prova essa assertiva? O ponto de número 1, ou melhor, o subponto de número 1 do tópico 3, nos diz: o que dá sentido à vida é o temor do Senhor. É quase que uma repetição do seu tópico, do seu título principal. Salomão, ele nos ensina que o sentido da vida, preste atenção nisso, não está nas coisas, mas em Deus. Você passa por aqui e o sentido de viver aqui não são as coisas, é Deus. E ele nos ensina isso em um texto que encontra-se no capítulo 2, versículo 3 ao 11. Eu separei o texto aqui na versão NVI e no subsídio eu também tornei a grifar algumas partes em negrito para chamar a sua atenção. E eu vou fazer a leitura desse texto e à medida em que eu for lendo, você vai perceber que muitos sonhos seus estão aqui. Que muitos projetos de vida seus estão aqui nesse texto. Olha o que diz a passagem bíblica. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Decidi curtir, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, a vida passa muito rápida. Eu vou buscar, então, prazer. E buscando prazer, eu vou provar aquilo que realmente vale a pena. E ele diz: lancei-me a grandes projetos. Construí casas. Veja aqui. Aparece aqui o sonho da casa própria, né? Você deseja ter uma casa própria? Quem não deseja ter casa própria? Salomão diz: eu construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Ele está falando aqui de uma roça, de uma chácara, de um paraíso que ele criou para ele. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. E conta gorda, muito dinheiro, estabilidade financeira. Servi-me de cantores e cantoras, regalias, luxo, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Fama, eu tive fama. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Irmão Murilo, não entendi o que o texto está comunicando. Eu vou lhe explicar. Eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa própria. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro novo. O meu coração vai ser feliz mesmo quando eu comprar aquela chácara. Eu vou ser feliz quando conquistar independência financeira, ou conseguir passar em um concurso público, ou me casar, ou ter filhos. A felicidade não está nisso. Felicidade duradoura, real, está em temer a Deus. Salomão, ele está dizendo nesse texto aqui: eu procurei todas essas coisas, as tive, provei delas, mas percebi que corri atrás do vento. E é por isso que ele conclui dizendo:
O fim de todo homem é temer a Deus. Temer a Deus. O parágrafo de número 2 do tópico 3 diz o caminho da santidade e o tempo. Presta atenção nisso aqui. Olha para isso aqui que eu vou lhe dizer. Salomão, ele escreve no último capítulo de Eclesiastes as seguintes palavras. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade ou da sua juventude, antes que venham os maus dias ou os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. O que está acontecendo aqui? Essas palavras estão carregadas de sentimento, de arrependimento. Salomão, ele teve muitas oportunidades de servir a Deus em sua juventude. Ele teve dinheiro, ele teve cargo, ele teve posição, ele teve um reino à sua disposição. Porém, ele se desviou e serviu a outros deuses. O tempo passou e o tempo que passa não volta. É por isso que o tempo é a moeda mais preciosa do mundo. É mais valioso que o euro, mais valioso que a libra, mais valioso que o peso, do que o real, do que o dólar. O euro, ou melhor, o tempo é a moeda mais valiosa de todas. Ninguém compra mais tempo. Você pode ter toda a fortuna de Elon Musk, mas você não compra mais tempo. Então, o tempo é algo valioso. E Salomão está agora arrependido, porque ele desperdiçou o tempo buscando coisas vãs. Então, ele está instruindo aqui todos os seus leitores a aproveitar as oportunidades da vida, sobretudo a juventude, para se dedicar ao Senhor e buscar viver uma vida de santidade. Ele diz, guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Jovem, você quer aproveitar a vida? Guarde os mandamentos. Busque viver em santidade. Aí você vai olhar para trás e vai dizer assim, gastei minha vida no altar de Deus. Salomão olhava para trás, não tinha contentamento no presente porque estava sendo afligido pelas lembranças do passado. Desperdicei minha vida, agora não tenho mais força, a morte está bem aí perto, a morte se avizinha. Eu devia ter aproveitado a minha juventude e não aproveitei. Eu devia ter gastado os meus dias para Deus e não o fiz. Ele escreve Eclesiastes para dizer a mim e a você, faça diferente. Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos. E o último parágrafo da lição diz, quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. Lembra do que falamos lá no início da lição? Que quem teme a Deus procura cada dia mais se parecer com Cristo e não mancha as suas vestes com o pecado. A pergunta que eu quero lhe fazer aqui para encerrar é, você tem medo do julgamento divino? É um momento de reflexão. Como está a sua vida diante de Deus? Você se relaciona com Ele como um ímpio que está em constante insurreição ou como um filho que vive em completa dependência? O juízo virá. E quando ele vier, não haverá oportunidades para arrependimento. Depois da morte segue-se o juízo, não tem purgatório, não tem reencarnação, juízo. Então é importante que você viva aqui e agora, no temor do Senhor e em santidade, pois assim você não estará diante de Deus como um réu para receber castigo, mas como um filho para receber galardão. Amém? Eu espero que esta aula seja de proveito para você que nos assistiu até aqui. Se você chegou até o final,
Compartilha esse vídeo com mais alguém, tira uma foto, tira um print, posta lá nas redes sociais, @MuriloAlencar, @Abrajaula, nos marca e nós iremos repostar a sua postagem, amém? Espero ter te ajudado. Aos alunos da ferramenta EBD, vou deixar aqui um material complementar, tá bom? Uma leitura complementar para você. E eu quero lhe desejar uma ótima escola dominical, um ótimo final de semana. E não se esqueça, abra a jaula, viva no temor do Senhor e aproveita o tempo de agora para se dedicar a Ele, vivendo também em santidade. Amém? Deus abençoe.